Olá, tudo bem? Dando sequência ao nosso curso de Eberic, nesse vídeo eu quero conversar com vocês sobre análise de lajes após o processamento. Mostrar para vocês um passo a passo ali, quais são os principais itens que você deve considerar ao analisar a laje da sua estrutura e aí para falar sobre como considerar, sobre deslocamentos, enfim. Vamos lá para o vídeo. Mas, se você ainda não me conhece, está chegando aqui ao primeiro vídeo que você vê dessa série de vídeos. Eu me chamo Rafael Lino, sou engenheiro civil da Pilar Projeto e Construção, empresa especializada em projetos de engenharia e também sou professor da Universidade Federal do Tocantins. Bom, vamos lá para o programa já falar sobre análise de lajes. Da mesma forma que a gente já explicou no vídeo anterior sobre análise de vigas, a gente vai expandir a árvore do pavimento tipo 1. Por que o tipo 1? A gente já falou lá no vídeo anterior, mas aqui nesse projeto, por ser o pavimento que mais se repete e por ser o pavimento que recebe mais carga. Então, a gente parte do pressuposto que se o pavimento tipo 1 estiver ok, estiver passando, os demais pavimentos também terão as seções de concreto similar ou inferior. A gente pode otimizar um pouquinho a mais dependendo do projeto. Expandiu a árvore, vamos dar um duplo clique em lajes. Bom, o menu aqui é muito semelhante, tanto para pilares, para vigas ou para lajes. E a gente tem aqui à disposição das lajes da edificação. Caso tenha algum desses nomes em vermelho, indica que naquela laje tem algum erro. Mas aqui no nosso projeto, como a gente já lançou uma laje com a seção considerável, a seção de 12 e lajes maciças, estão todas passando. O que analisar em laje? Quais são os principais pontos? Primeiro de tudo, eu aconselho vocês a analisar a grelha 3D da laje. A gente acessa ele por esse botãozinho colorido aqui, ó, grelha, ou pelo atalho Alt I. Então, vamos para a grelha e a gente tem aqui a grelha. Da mesma forma que eu já mostrei para vocês lá 2 aulas atrás com o pórtico unifilar, aqui funciona de uma forma bem semelhante. Aqui a gente está analisando os momentos fletores e ele está te mostrando através de uma escala gráfica as áreas com maior momento fletor e menor momento fletor consequentemente. O que é interessante aqui e é sempre bom a gente ir analisando? A gente já sai aqui de alguns pressupostos normais. Eu gosto assim, principalmente quando, para vocês que estão aqui começando a mexer com estrutura, eu acho importante que vocês comecem a entender onde sai do papel, onde sai da teoria para a prática. Quando a gente vai analisar uma laje, como esta, por exemplo, a gente tem aqui no centro da laje os momentos fletores positivos maiores, e aí nas bordas a gente tem essa diminuição do momento fletor. Em alguns pontos a gente tem aqui, ó, encontro de 2 lajes, a gente percebe. Centro da laje, momento fletor positivo, no encontro das duas, o momento fletor negativo, que é aquilo lá que a gente estuda do gráfico, que só desce, sobe, e aí quando encontra, 2 lajes se encontram com uma viga, ele tende a ficar negativo em cima da viga, a gente começa a ver o comportamento de estrutura aqui. Da mesma forma que lá no pórtico unifilar, a gente pode trocar aqui e acessar uma série de informações sobre a estrutura, como por exemplo os deslocamentos. Clicando aqui, a gente analisa os deslocamentos. E aí, da mesma forma, se torna muito gráfico, se torna visual. Por que eu sempre falo? Já vai direto para a grelha aqui e começa a entender visualmente a sua estrutura. Começa a ver como é que ela está se comportando, que isso vai te ajudar na sequência de análise. A gente já tem aqui que temos deslocamentos os maiores nessas grandes lajes principais aqui de menos 0,5 centímetros. Meio centímetro aí ela está deslocando. Então, bom, a gente teve essa análise aí. Cabe aí você ir analisando os demais, onde tem cortantes, enfim, e analisando os outros gráficos, a depender do que você quer avaliar. Por exemplo, um que a gente usa em bastantes projetos é o modelo de cisalhamento. Dá para analisar aqui as cortantes atuadas. Aqui
são muito baixas, vocês percebem que por isso que a escala gráfica não muda tanto, mas da mesma forma que a gente fez lá, caso você venha mudando aqui a escala gráfica, a gente vai tendo essa diferença. Por exemplo, aí eu saí de 100 para 10%, a gente já percebe uma diferença nessa escala gráfica que te ajuda a visualizar melhor. Analisou a grelha, a gente parte para análise de reações. A gente pode olhar aqui, por exemplo, aqui ó, botão reações ou Alt-O. Aqui novamente, eu sempre gosto de falar, traz a teoria para a prática aqui, e a gente começa a ver aquele estudo de reações lá de Lages, enfim, tá aqui calculado. Isso aqui é muito útil para você entender quais são as reações em cada ponto de laje. E em algumas situações, quando você tem que resolver algum problema, análise de estrutura, enfim, a gente você tem aqui os dados de cálculo para memorial de cálculo, por exemplo, você tem aqui de onde vieram esses dados. Fosse pilar, fosse nos encontros entre lajes, enfim. É importante vir analisar reações aqui com calma. Analisou as reações, a gente pode ver aqui também os gráficos de momento. Mesmo quem aí já estudou engenharia, quem já passou pelas matérias de concreto, enfim, já desenhou isso aqui alguma vez na vida. A gente tem o momento em Y, o momento em X para cada uma das lajes. Como a gente está trabalhando com laje maciça, tem momento nas duas direções. Fez a análise dos momentos, passando rápido porque, como a gente já comentou algumas vezes no vídeo, o intuito aqui não é que a gente fique passando e remoendo muito, entrando em teoria ainda aqui. Eu quero ensinar para vocês realmente um passo a passo de análise, para que vocês tenham esse ritmo e esse entendimento das possibilidades que o software te traz. Então, analisa os momentos, vê as lajes mais carregadas, vê o porquê. Se você tiver como problema, por exemplo, numa laje apresentando erro, você pode vir aqui, ver as lajes adjacentes, ver de onde, o que está acontecendo para poder achar soluções para o possível erro. Momentos, e aí, depois da verificação dos momentos, a gente verifica as flechas que temos aqui nos deslocamentos. Olha, aqui a gente teve dois avisos. A gente tem deslocamentos que estão infringindo a aceitabilidade sensorial na L15 e na L17. Estão deslocando meio centímetro e aí isso faz com que saia do critério normativo de L sobre 250. Vocês percebem que está bem próximo ao limite normativo. Aceitabilidade, isso, está bem próximo ao limite normativo. Aqui já até uma dica para vocês, em alguns casos, ao reprocessar a estrutura uma ou duas vezes, como está muito próximo, aí o Weber tende a ir reprocessando e aí refazendo a análise do modelo fissurado, isso aqui pode corrigir. Aqui eu acho que no caso não vai, mas é uma dica para vocês. Sobre essa questão de flecha, sempre talvez tentar reprocessar uma ou duas vezes, para que fique com esses resultados bem redondinhos. Aqui então, tivemos dois avisos de flecha. Não chega a ser um erro, propriamente dito, ele só está te falando que a laje L15 e L17 tem aceitabilidade sensorial bem acima da viga. Vocês percebem que, ao ir lá no pavimento tipo 1, esse deslocamento está acontecendo acima da viga. Deixa eu aqui no deslocamento. Percebam, a base de comparação. A L2 ela tem seu deslocamento máximo no seu centro. A L17 e a L15 tem um deslocamento máximo no encontro com a L2. E aqui a gente já tem assim uma premissa básica de análise estrutural do comportamento. Por que isso aqui está acontecendo? Por que o deslocamento máximo da L17 está acima da viga e não no seu centro também? Partindo do básico, aqui numa laje isolada, por exemplo, o deslocamento máximo deveria estar aqui. Isso aqui provavelmente na análise estrutural está acontecendo porque a L2 está, digamos que, puxando a L17.
Como a L2 tem um deslocamento maior, uma carga maior, ela passa essa carga para a viga, faz com que a viga tenha uma flecha, e aí essa viga meio que, entre aspas, lógico, estou tentando simplificar o pensamento para que você entenda, faça com que essa viga puxe a L17, fazendo com que a maior flecha da L17 seja acima da viga, seja na sua lateral. Mesma situação com a L15. Então é bom você começar aí entendendo e pensando sobre essas situações. Bom, analisamos os deslocamentos. Por fim, da mesma maneira que a gente fez com as vigas, aí, após a gente passa para a análise do dimensionamento das lajes. Só após você ver esses gráficos, entender um pouco mais sobre a estrutura, você vem solucionando qualquer erro que possa ter com a laje em questão. Aqui no nosso projeto, como eu já comentei, já repeti para vocês, a gente não tem nenhum erro grosseiro, nenhum erro muito chamativo, então a gente não vai bater, quero falar especificamente sobre erros, com aulas separadas, que a gente não sobrecarrega esse conteúdo. Bom, sobre a análise de laje, é basicamente isso. Esse passo a passo é o que a gente segue aqui dentro da empresa. E como a gente entende que tem uma produtividade um pouquinho maior ao analisar a estrutura, e a gente está te passando para que você também tente aplicar aí e veja se te serve, se te ajuda a entender melhor sobre estrutura de concreto. Bom, esse vídeo chega aqui ao fim. A gente vai falar na próxima aula sobre a análise de pilares, que é a sequência de análise que a gente faz aqui, como eu já comentei lá na aula sobre o processamento. Então, a gente vai falar sobre a análise de pilares e eu queria te pedir que, caso esse vídeo te ajudou de alguma maneira, caso você achou interessante esse conteúdo, se inscreve no nosso canal, curte o vídeo, ajuda bastante a gente entender aqui se o vídeo tem relevância ou não, e ativa as notificações do canal também, para que você não perca nada do lançamento dos próximos vídeos. Se você tiver alguma sugestão, crítica, enfim, ou algo que não entendeu, algo que quer que a gente explique melhor, deixa aí no comentário. A gente vai adorar saber a tua opinião, adorar que você dê uma sugestão talvez de vídeo para que a gente faça. E vamos também tentar responder todos os comentários, lógico, para que a gente mantenha esse contato. No mais, te vejo no próximo vídeo. Um forte abraço.